Oiê, tudo bem com vocês? Você que é novo aqui, eu sou o Pedro Henrique, ou Henri Pires, né? Qualquer um dos dois, vocês vão me achar no Instagram, nas redes sociais como Henri Pires. Seja muito bem-vindo, aqui eu vou falar sobre temas variados, de tudo quanto é tipo de coisa, coisas que acontecem na minha vida, que pode te ajudar de alguma forma. Eu vou falar sobre tudo, vou abordar tudo. Como vocês já viram na descrição do vídeo, eu vou falar sobre odontologia hoje, como foi meu primeiro período, vou falar sobre valores, quanto custa a mensalidade da faculdade, qual o valor do material do primeiro período, como que foi as matérias, quantas matérias eu tinha e tudo mais. Eu tô usando vou usar meu celular aqui, que eu fiz umas anotações aqui para me dar uma noção, um roteiro para falar com vocês, para não esquecer nada. E não reparem o meu cenário, o anterior eu tava em outro vídeo, eu tava em outro lugar, agora eu já mudei a câmera de lugar porque eu não tenho um cenário fixo. Mas não reparem isso, tá? Dando sequência, eu vou falar agora as matérias, né? Que nem eu disse, tinha 12, né? E eu vou falar uma por uma e vou explicando. Eu tive anatomia humana no primeiro período. Anatomia humana você estuda o corpo humano inteiro. Esse é aquele primeiro contato que você fala assim: meu Deus, eu vou ver um defunto, né? Um corpo. Sim, você estuda um corpo. E pra mim foi bem difícil no começo. Eu até pensava assim: eu acho que vou desistir do curso porque eu não vou dar conta de lidar em, sei lá, pegar uma parte humana e, sei lá, eu fiquei muito agoniado, eu tinha muito medo, era um medo mesmo quando eu entrava naquela sala, que eu via aqueles corpos, eu ficava morrendo de medo. Isso era eu. E eu pensava, gente, eu não vou dar conta, não vou dar conta. Só que com o tempo, hoje eu ainda não dou conta, mas eu fui adaptando. Tipo, eu não relava, eu não fazia muita coisa, sabe? Eu tentava estudar a parte sintética também. Só que com o tempo você pega o jeito, você perde o medo, você vai entendendo que o corpo tá ali para você estudar. Então, você tem uma consciência melhor sobre isso, porque a gente pensa, meu Deus, é um cara, é uma vida, é uma pessoa, só que ele tá ali, ele tá servindo pra gente estudar, então a gente tem que agradecer por ter aquele corpo ali pra estudar, tem que respeitar, né? E, em geral, a matéria de anatomia humana é mais a gente entender saber mais ou menos todas as partes do corpo humano, saber o nome de cada osso, de cada membro, e tudo é no geral mesmo, sabe? Bem no geralzão. Agora eu vou falar da próxima matéria. Bioestatística e epidemiologia. Essa matéria eu fiquei... O que tem a ver com o curso? Tá. Depois eu entendi que tem tudo a ver. Que bioestatística e epidemiologia tem a ver com quando você trabalha no PSF, que você tem que montar alguma estratégia daquele bairro que você trabalha, né, no PSF de cada bairro. Você tem que levantar alguma estatística, saber como estão as coisas em questão de saúde bucal, entre outras coisas. E não só isso, é um geralzão. Tem muita coisa que entra nessa bioestatística, é mais um geral. Porém, no começo foi muita matemática, tive matemática e eu não gostava muito não, viu? Eu não gosto muito de matemática assim não. Mas deu tudo certo e foi super tranquilo também. Próxima matéria. Ci- histologia e embriologia. Essa matéria pegou. Eu lembro, essa matéria pegou na parte de embriologia. Pra mim foi a mais difícil. Porque aqui, ó, citologia, histologia e embriologia é uma matéria só. Aí aborda esses três assuntos. Citologia, a parte de células, né? Histologia, a parte de tecido e embriologia, a parte lá do embrião, da fecundação. E isso é o básico. Isso é o básico de toda a área da saúde. Qualquer curso, tipo de fisioterapia, enfermagem, essa matéria aqui é o básico. Então tem muitas matérias do nosso primeiro período que é o básico. E essa matéria me pegou um pouco, tá? Eu confesso. Só que deu tudo certo. Foi uma matéria boa, que muita coisa foi abordada no ensino médio. Então, tipo assim, se você estudou direito no ensino médio, gostava dessa parte, você vai tirar de letra, tá? A próxima matéria, bioquímica básica. Bioquímica básica. O nome não é muito legal, né? O nome parece que é uma matéria super difícil, mas não é. É uma matéria que eu amava. Eu não sei se é porque por conta da professora que ela era muito incrível, ela é, né? Muito incrível, ótima para dar aula, eu entendia tudo, gostava do jeito que ela dava aula, que ela interagia. Então é uma matéria que eu tirei de letra, eu gostei bastante de bioquímica básica e só elogios com essa matéria. Outra matéria agora.
Introdução à Odontologia. Introdução à Odontologia é realmente você entender o porquê que você está ali no curso. Você vai dar a introdução no geral, né? Foi uma matéria que eu mais gostei, que minha nota foi baixa, porque a matéria era difícil, né? Só que eu gostei muito, foi onde a gente já começou a entender quais os tipos de material, né? Saber mais a parte de... Entrou também muito odontopediatria, da parte de criança, dos dentes descidos, dos dentes permanentes. A gente já aprendeu aqui nessa matéria classificar as arcadas dentárias, superior, inferior, né? O quadrante, 1, 2, 3, 4. Então a gente já meio que aprendeu aí essa parte do quadrante. E outra coisa, teve muita nome de cada dente, foi entrando aí nessa matéria. Então foi uma das matérias que eu mais gostei também, porque deu um pouco de noção da odontologia em si. Aí a gente teve materiais odontológicos 1. Materiais odontológicos, a gente entra também na odontologia, que é a parte de manipulação de materiais. Nesse primeiro período a gente manipulou o alginato. Alginato, fez a manipulação, colocou na moldeira e tirou a cópia, fez a moldagem na dupla. Então, começou assim, no Materiais Dentários 1. E esses materiais dentários, ou materiais odontológicos, é que nem eu falei, é para você conhecer mais os materiais na odontologia em si, entre outros, sabe? Esses materiais. Tipo, a gente conheceu a teoria, né, de muitos deles, mas material comprar mesmo foi só o alginato. E que mais? A gente abordou resina, essas coisas, tá? Eu vou pro próximo, peraí. Metodologia do trabalho científico. Metodologia do trabalho científico. Isso. Essa matéria, confesso que eu odiei. Não gostei, porque eu achava que essa matéria tinha que estar lá no 7º período, no 6º período, que é onde a gente começa a mexer com TCC. Mas, né, é bem importante, colocaram ela no primeiro período, por quê? Porque vai te ensinar ter uma noção de como fazer um trabalho para a faculdade, um trabalho bem específico, bem científico, com aquelas abordagens corretas de tudo, sabe? Que trabalho tem que ter, aquelas abordagens lá, seguindo as regras e tudo mais. Então essa matéria foi para isso, a gente entendeu também, ensinou, levou a gente teve aula prática no laboratório de informática, onde a gente aprendeu a pesquisar artigos, essas coisas, sabe? Abordou esse tipo de coisa nessa matéria. Então foi bem importante também, mas eu não curti muito ela não, achava super difícil. Outra matéria, essa aqui é prática, foi muita prática, que é módulo de inserção da saúde na comunidade 1. Essa matéria, ela é prática. Ela envolve com outra matéria que chama Saúde e Sociedade 1. Só que eu vou falar... Daqui a pouco eu falo da outra, tá? Então vamos focar nessa de agora. Módulo de inserção da saúde na comunidade 1. Essa matéria, ela foi prática. A gente ia nas escolas, inclusive eu vou colocar uma fotinha aqui, ó. A gente ia nas escolas e ensinava as crianças como fazer a escovação correta, como era a forma de escovar os dentes, se elas estavam cuidando direitinho, se tinha presença de cárie, como que estava o estado bucal da criança naquela comunidade, naquela escola que a gente abordava. Então a gente ficou o período inteiro em uma escola. E foi muito bom, que foi o primeiro contato que eu tive e eu escolhi ficar para olhar se tinha presença de cárie. Então a gente não tinha noção, a gente foi aprendendo ali e foi muito importante, foi muito bom, eu aprendi muita coisa e foi incrível. Foi um contato direto, a gente conseguiu patrocínio, conseguiu ganhar algumas escovas, então a gente levou kit de escova com Colgate, com umas orientaçãozinhas para as crianças, então ficaram muito felizes. Então foi muito bom, porque as crianças eram simples, sabe? A escola que a gente aborda lá comunidade mais simples, escola que a escola não tem muita condição em tudo, então assim, a gente fica vendo histórias que nem crianças contavam que na casa tinha uma escova para todo mundo. Isso mexia muito com a gente. Quando você estiver na prática, você vai ver que
nem tudo é flores, que tem dificuldades, que pessoas sofrem sim, e a gente é muito egoísta de achar que não. Mas quando você está na prática, você vai ver. E essa matéria me deu uma visão de vida muito boa também, e tenho muito a agradecer. Foi essa matéria, Comunidade 1, né? Deixa eu falar de modo de inserção da saúde na Comunidade 1, só que ela vai até a 4, tá? Mas isso é para os próximos períodos. Tipo, segundo período, 2, 3 e assim vai até a 4. E próxima matéria, produção textual. Aff, odiava. Odiava. Produção textual. Primeiramente começava que a professora passou um livro pra gente ler. Comunicação Não Violenta, lembro até hoje do livro. O livro em si é muito importante, tá? Muito bom. Só que ela passou o livro e falou, vocês vão ter que apresentar um seminário. E eu morrendo de vergonha, turma nova, e eu tive que fazer isso. Então, a matéria abordava questão de produção textual, de como fazer textos. Todo final de semana você tinha que fazer uma redação e entregar para ela. Então, abordava esse tipo de coisa, questão de erros ortográficos, essa coisa básica, sabe? Mas foi uma matéria importante, porém eu não gostei. Vamos para a próxima. Psicologia aplicada à odontologia. Uma matéria incrível. Foi uma matéria que eu gostei muito. A professora era incrível, foi uma das minhas notas melhores. Foi ótimo. Essa matéria de psicologia a gente fez muita coisa, teve trabalhos também para fazer, mas a professora abordou mais a questão nossa de convívio social. Como você estava sozinho, como que você estava lidando, abordou um monte de coisa. Eu lembro que ela fazia seminário, fazia as coisas e, tipo assim, entregava papelzinho para falar com o seu colega, foi muito importante. Inclusive, a gente terminou o semestre abordando um trabalho no asilo, né, onde a gente foi conversar com eles, saber sobre a expectativa de vida, como que eles davam conselho pra gente, o que que eles achavam. Foi também questão saber sobre a saúde bucal deles, mas foi mais uma teoria de conversar mesmo, sabe? Eu gravei um vídeo lá e a gente apresentou, todo mundo gravou um vídeo e foi incrível essa matéria, viu? Mexeu muito comigo, a professora era maravilhosa. Gostei também bastante. Gente, tô falando por cima porque se eu for entrar em cada matéria aqui, esse vídeo vai ficar uns 50 minutos. Então eu tô tentando abordar por cima, viu? Próxima, última matéria, para inteirar 12. Saúde e Sociedade 1. Saúde e Sociedade 1 foi teoria. Foi pra gente entender mais ou menos o básico do PSF, da saúde coletiva em si, da saúde no geral. Então foi uma teoria que acompanhava aquela módulo de inserção na comunidade. Então, tipo, era uma teoria e o outro era a prática. Então, foi andando lado a lado e aqui na Saúde e Sociedade a gente entendia como funcionava a questão da saúde no geral nas crianças, nos adolescentes, nos idosos, nos adultos e no geral. Então, a gente teve uma noção maior para ter o cuidado com as crianças nessa matéria, que aborda no geral. E deixa eu ver o que mais. Acabou as matérias agora. Eu vou falar do preço dos materiais. Então, o primeiro período, eu vou te contar uma coisa, foi o mais barato. Foi muito barato comparado aos outros períodos. É o período que você entra e fala, meu Deus, eu achei caro o primeiro período, depois que eu fiquei sabendo do segundo, terceiro, depois que eu fui indo, falei, não, o primeiro período foi o melhor. O primeiro período, nossa lista de material ficou em torno de R$ 480, que foi materiais individuais e de dupla, que a gente comprou materiais individual e de dupla, depois, nos períodos da frente, a gente vai falar material de consumo. Mas, no primeiro período foi material individual e de dupla, que ficou em R$ 480. O que foi isso? Moldeiras, alginato, que a gente usa no materiais odontológicos lá, né? E esses alginatos, essa moldeira é onde a gente faz a moldagem no coleguinha. E nesse meio tempo, o professor já passa alguns materiais que a gente vai usar no próximo período, para estar dando uma economizadinha na lista. Mas basicamente foi só isso, foi alginato, moldeira, bastante instrumentais que a gente usa no segundo período, mas teve bastante instrumentais também. E no total eu lembro que ficou R$ 480, beleza? Foi o mais barato, tá? Então prepara o bolso ou os boletos para dividir, para parcelar igual eu. Agora eu vou falar sobre o valor da faculdade. A faculdade,
Lá onde eu estudava era um valor alto, mas eu sei que tem valores muito mais altos em outros lugares. Lá o valor era 1.897, mas a gente conseguia, quem pagava no dia da data correta lá, ganhava 10% de desconto. Então eu pagava 1.707. Isso sem bolsa, sem nada, porque a faculdade não tem muita bolsa. Mas era esse valor. Eu achava muito caro, confesso, porque não tinha condição de pagar os materiais junto. Mas eu sabia que outras faculdades era mais caro, que nem lá na primeira faculdade que eu estudei, quando eu fazia arquitetura e queria fazer odonto e não tinha como, lá era 2.800 atualmente, 2.800. Em outra faculdade que eu tinha pesquisado era 3.300. Então, assim, varia de faculdade para faculdade, e essa minha, que eu estudava, era 1.897. Mas todo ano tinha um reajuste de 5%. Graças a Deus, o tempo que eu tava lá só teve um reajuste. Mas foi isso. Esse foi o valor da faculdade. Então, gente, esse foi o vídeo. Acho que eu acabei que eu falei demais, né? Que eu acabo falando demais. Eu tô até falando um pouco mais baixo, que tá à noite. Eu acho que o povo aqui tá dormindo. Mas esse foi o vídeo sobre como foi meu primeiro período. E falando no geral agora, foi incrível o primeiro período. Eu gostei muito, sabe? Eu tive uma noção realmente de faculdade, das coisas, da odontologia em si. Então, o primeiro período eu gostei, eu vou ser sincero. E eu espero que você goste também. Eu não sei se você está no seu primeiro período, mas que dê tudo certo. Se você sonha em fazer odontologia, não desista, tá? Que vai dar tudo certo. Então, no geral, foi isso. Foi incrível. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal aqui para me trazer mais vídeos para vocês, variados. Depois, no próximo vídeo vai ser sobre o segundo período. Logo, logo eu vou colocar aqui para vocês. E não esqueçam de me seguir no Instagram. Vou deixar ele aqui se inscrever no canal. E é isso, gente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder todo mundo. Que se você tiver alguma sugestão de vídeo, quiser falar alguma coisa também, deixa. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.